Será que existe uma forma melhor ou pior de preparar os vegetais? Ou será que isso é tudo bobagem? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês para a gente tentar responder essa pergunta. E eu fiz uma coisa diferente dessa vez. Eu fiz duas versões do vídeo. Uma versão mais longa e uma versão mais curta. Na versão mais curta, nós vamos falar de forma bem direta qual é a melhor forma de preparar. E na versão mais longa, para quem tiver interesse, eu vou entrar em detalhes nas propriedades desses alimentos. Então vamos lá! Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, eu sou médico e eu resolvi trazer isso aqui para vocês porque muito se fala que talvez seja melhor a gente comer os alimentos na forma crua, outras pessoas vão falar que é melhor preparar, tem gente que fala que a melhor forma de preparo seria no vapor. Aqui, como é um canal baseado em evidências, eu fui na literatura médica para procurar o que existe sobre isso e achei um artigo muito interessante que eu trouxe aqui para vocês. Nesse artigo eles pegaram 3 vegetais, 2 legumes e uma verdura e avaliaram algumas características nutricionais. Mas mais importante do que os componentes nutricionais, eles avaliaram componentes bioativos. Então é importante a gente entender o que é um componente bioativo. Bioativo é qualquer molécula que vai ter uma atuação no nosso organismo que vai além dos componentes nutricionais. Para ficar mais claro, quando a gente come um alimento, por exemplo, uma proteína, a gente vai quebrar aquela proteína nos seus aminoácidos que a gente vai usar para criar as nossas proteínas. Mas existem moléculas que, uma vez que a gente ingere e elas são metabolizadas, elas têm algumas propriedades que são boas para nós, ou ruins. Como a gente viu naquele vídeo do leite, se você não viu, assista. A caseína do leite ela pode ser quebrada produzindo um componente chamado beta-casomorfina que tem atuação no nosso organismo, que pode causar sintomas em algumas pessoas. E a gente também tem componentes que são bons, como a gente vai ver nesses alimentos que eu vou citar. Já se sabe que vários componentes, especialmente presentes nos vegetais, os chamados fitoquímicos, têm papel na proteção contra o desenvolvimento de câncer. Daí a importância desses componentes. Então vamos lá, vamos ver o que esse estudo mostrou para a gente. Então esse estudo focou em 3 vegetais, a cenoura, a abobrinha e o brócolis. O que eles fizeram? Inicialmente estudaram as características antes de preparar esses alimentos e depois prepararam esses alimentos na água fervente, sem pressão, no vapor e também na fritura. E avaliaram o que acontece com alguns componentes que são sabidamente componentes bioativos positivos para nós. Então, para saber se teve uma característica positiva após o preparo ou negativa. Então, vamos lá, vamos ver o que ele fala. No caso da cenoura, ela é rica nos carotenoides, que têm propriedades antioxidantes que são positivas para nós. Eles mostraram que, quando se preparou na água, teve uma perda de em torno de 14%, e quando se preparou no vapor e na fritura, uma perda ainda maior. Uma coisa interessante sobre a cenoura é que ela tem fitoenos e fitofluenos, e esses componentes eles vão virar os carotenoides. E em todos os métodos, independente de ser na água, no vapor ou na fritura, houve um aumento desses componentes. Mas como que pode ter um aumento de um componente que já está disponível naquele alimento? Na verdade, houve um aumento da disponibilidade. É o que a gente vai chamar de biodisponibilidade. Para entender o que é biodisponibilidade, é bem simples. Imagina que esse alimento já tem esses fitoenos e fitofluenos, só que agora ele ficou mais disponível para nós. A gente vai poder absorver melhor e utilizar esses componentes. Da mesma forma que um alimento que tem uma baixa disponibilidade, uma biodisponibilidade, a gente vai usar muito pouco. Então, um alimento que tem muito desses fitoenos e fitofluenos, mas a gente absorve pouco, ele é uma fonte ruim, ele é pouco biodisponível. Outro componente da cenoura são os polifenóis. Uma coisa interessante sobre os polifenóis é que eles são antioxidantes, mas eles são solúveis em água. Então, quando se preparou na água fervente, houve uma perda importante. E também se perdeu muito na fritura. Por quê? A fritura tem uma temperatura muito mais alta, então começa a degradar esses componentes. Então, nesse caso, houve uma maior preservação quando feito no vapor. Outro componente presente na cenoura seria a vitamina C. Não é aquela fonte de vitamina C, mas ela está presente. Nesse caso, houve uma menor perda na água, em torno de 9%, bem pouco, e já no caso da fritura, quase 100%. Agora, quando se compara a capacidade total antioxidante da cenoura, com todos os métodos, todas as formas de preparo, houve um aumento dessa capacidade, ou seja, ela teve uma melhora como antioxidante para o nosso organismo, independente da forma de preparo, quando comparado com a cenoura crua.
Só que a melhor forma que preservou mais características e teve um aumento ainda maior dessa capacidade foi no preparo na água fervente sem pressão. Isso pode surpreender algumas pessoas que acreditam que preparar no vapor seria uma forma melhor. No caso da abobrinha, ela já seria rica em vitamina C e mais pobre em carotenoides e nos polifenóis. Os polifenóis, como a gente viu no caso da cenoura, quando feito na água, eles são solúveis, então se perdeu muito mais e também houve uma perda maior na fritura. Já no caso da vitamina C, que a gente viu que ela é uma boa fonte de vitamina C, quando feito na água, não houve perda. Já no caso do vapor e da fritura, houve uma perda em torno de 15%. Quando se pegou a capacidade total antioxidante, ou seja, levando tudo em consideração, houve um aumento dessa capacidade independente do método, ou seja, foi melhor a preparação quando comparada com a abobrinha crua, mas o aumento foi maior na água fervente. Então, mais um ponto aí para a água fervente em relação aos outros métodos de preparo. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar é que mesmo na fritura a gente notou um aumento desse potencial antioxidante. Por que será? Porque mesmo na fritura ocorre uma reação que gera produtos chamados produtos de Maillard, que depois a gente pode falar sobre eles, que vão aumentar essa capacidade antioxidante. Eu não estou dizendo que a fritura é saudável, hein, gente? Não vai falar que eu disse isso, não é isso. Mas comparando essa capacidade antioxidante, houve de fato um aumento sim, quando comparado com o alimento cru. E no caso do brócolis, você é daqueles que não come proparoxítonas? Claro que não, né? O brócolis é um alimento saudável, fonte de antioxidantes, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e tem uma fonte intermediária dos carotenoides e ele é mais rico em vitamina C e polifenóis do que os outros dois alimentos. Então vamos ver como que se saiu nas formas de preparo. Nesse caso aconteceu uma coisa interessante. Com o aumento da temperatura, houve a liberação do carotenoide que ficava ligado a algumas proteínas. Ou seja, quando foi preparado na água fervente, houve um aumento de 32% dos carotenoides. E no vapor 19%. Só na fritura que teve uma perda de 67%. Então, o alimento se tornou mais biodisponível. No caso da vitamina C, houve uma perda em todos os métodos, mas com uma maior conservação no caso do vapor. Então, como ele é uma fonte boa de vitamina C, isso é interessante. O brócolis tem ainda dois componentes que são muito interessantes. Nós temos os flavonoides, que são antioxidantes muito bons, no caso a quercetina, e também tem os glicosinolatos, que são anticancerígenos. Quando se levou tudo em consideração, então as transformações que aconteceram no alimento, houve um aumento daquela capacidade total antioxidante, mas houve uma maior preservação, especialmente desses glicosinolatos, que são anticancerígenos, quando preparado no vapor. Então, no caso dos dois primeiros alimentos, da cenoura e da abobrinha, a gente viu que a melhor forma de preparo seria na água. Já no caso do brócolis, seria no vapor. Então, o que a gente pode concluir com esse estudo aí? Que os alimentos eles são compostos por alguns componentes que vão ser nutritivos para a gente, mas também alguns nutrientes que são bioativos, e a gente tem que avaliar a forma de preparo para aquele alimento em específico, porque mesmo às vezes eles tendo componentes semelhantes, a forma com que o preparo vai atuar naquele alimento vai ser diferente. Então a gente tem que continuar estudando para ver qual a melhor forma para cada alimento. Então esse foi um estudo que eu achei interessante trazer para vocês, porque estudou 3 tipos de alimentos diferentes. Se você se interessa por esse assunto, manda aqui nos comentários, porque existem outros artigos, inclusive falando sobre o licopeno, que é presente no tomate. Já falei dele no vídeo de estresse oxidativo. Então, me fala se vocês gostam desse tipo de assunto, que eu faço mais vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo e me conta como que você vai preparar o almoço hoje. Um grande abraço e até a próxima!